Olá, gente. Estou trazendo aqui a versão beta 2, tá? Do Hardcore RC Translate. Bom, para quem ainda não acompanhou, tá? O RC Translate eu estou tentando fazer de uma maneira simples e fácil, tá? A tradução da nossa aplicação, sem a necessidade de componentes, tá? De terceiros, tá? Existem componentes excelentes no mercado, tá? Para conduzir, né, a tradução, mas no meu ponto de vista, primeiro, eu não gosto, né, não, eu tenho eu tenho os meus motivos para não querer componentizar tudo, né, e tentar fazer aquilo que dá para fazer sem recorrer a componentes. E segundo é a utilização, tá? Então, alguns dos que eu testei, que eu vi mais promissores, digamos assim, faz referências a algumas strings através de índices, tá? Então, você precisaria utilizar índices das strings, né? Então, index 0, index 1, index 2, né? Então, você precisaria fazer alguma coisa nesse sentido, o que eu também não achei amigável na hora do desenvolvimento, tá certo? Da aplicação. Bom, então o que é que eu estou querendo? Eu não estou querendo aqui, gente, trazer nenhuma afirmativa, né, que eu estou fazendo a melhor coisa, tá? Não, tá? Não tô querendo trazer esse mérito para o RC Translate, tá? Mas ele realmente está se mostrando ser algo muito simples de ser aplicado, tá? Então, ó, o que é que nós vamos fazer aqui? Tá? Nós vamos fazer tradução em tempo de execução da nossa aplicação, ok? Então, nós vamos poder traduzir objetos, né, e suas propriedades, tá certo? Nós vamos poder traduzir, ó, opções de menu, tá certo? Nós vamos poder traduzir mensagens, né, strings, né, que são relacionadas com mensagens, tá certo? Então, tudo isso a gente vai poder fazer a tradução em tempo de execução. Então, nós vamos poder fazer a seleção, tá, ó, dos objetos em cada formulário, tá certo? Que devem ser traduzidos, tá certo? Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque existem alguns objetos, como vocês sabem, tá? Não só por questões do hardcore, tá? Mas existem alguns objetos que eles podem ser renderizados, tá? Em runtime, tá? E isso pode atrapalhar, tá? O processo de tradução, tá certo? Então, ó, vamos observar como está funcionando, né? Vamos dar uma geral e vamos ver como está funcionando o RC Translate. Então, ó, eu tenho aqui a minha aplicação, tá certo? Ó, normal, ok? Então, vou acessar aqui o Hardcore. Opa, desculpa. Acessar aqui o Hardcore. Então, ó, tudo normal, não tem nada associado, ok? Ó, e aí eu vou ter o meu quadro de linguagens, tá certo? Ó, tem o meu quadro de linguagem. Então, atualmente eu selecionei apenas 3 linguagens, tá certo? Então, ó, deixando aqui por padrão o PTBR, ok? Então, ó, eu vou ter aqui dentro das minhas pastas do Hardcore, eu vou ter minha pasta Translate. Tá, na pasta Translate, eu defini, tá, apenas 3 pastas iniciais com recursos de tradução. Ok? Então, para cada item que eu tenho alguma coisa a ser traduzida, certo? Ó, vamos entrar aqui na aplicação. Vou vir aqui, ó, no meu controle de temas, né, de configurações e vou editar. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu form login, tá certo? Onde eu defini, ó, que eu quero, ó, trabalhar aqui com o lab welcome, o lab reset, né, e o lab register, tá certo? Onde eles têm lá dentro do meu login, né, do meu processo aqui no meu projeto, ó, então, ó, eu tenho aqui, certo? Ó, indicado, certo? Que esses itens aqui, eles podem sofrer tradução. Onde é que eu indiquei isso? Na nossa grande e mágica, digamos assim, e super simples propriedade hint. Tal. Então eu indiquei aqui que o meu
Lab welcome, eu quero que ele sofra tradução, certo? Eu indiquei aqui que o meu reset sofra tradução, que o meu cadastrar sofra tradução, tá? Então eu tenho esses três itens aparecem para mim aqui no meu quadro, tá? Bom, eu tenho aqui ó, na linguagem PTBR, então eu não vou precisar fazer tradução, ok? Agora eu vou selecionar então para o inglês, tá? Então no inglês eu vou ter a mesma relação e eu vou clicar aqui, ó, Lab Welcome. Vou trocar o bem-vindo por welcome, né? Claro. E aí ele vai fazer a alteração aqui, ó. O Lab Reset. E faço a tradução. O Lab Register. E faço a tradução, ok? Vou vir aqui, ó, no espanhol, ó, mesma coisa. Vou clicar aqui no Welcome. E vou fazer a tradução para o espanhol. Certo? Vamos botar aqui o. Eu sei que é alguma coisa com contrassenha, né? Vamos ajeitar aqui, vamos traduzir para o espanhol, tá? Ó. E ele não está em português. Restabelecer contrassenha. Tá, ó, vou fazer aqui a tradução. Certo? Ó. E por último, cadastrar. Português, espanhol. Registrar. Vou voltar aqui pro português. Aliás, desculpa, inglês, português. Bom, vamos lá. Coloquei aqui o registrar, ok? Então agora ó, eu tenho definido os itens do meu login, tá certo? Ó, em cada idioma, tá certo? Então, ó, vou fechar. Eu estou trabalhando agora com o PTBR e eu vou pedir para agora nas configurações substituir pelo inglês. E aí, ao reiniciar minha aplicação, ó, pronto, eu já estou aqui com o Welcome, já estou com o Password Reset e com o Register, tá certo? Se eu vier fazer aqui a troca, né, para espanhol, ele vai resetar, ó, e já estou aqui com os meus itens também ajustados, tá? Então, gente, é muito simples, tá? Ó, eu venho aqui em qualquer objeto da minha tela e peço para fazer a troca. Então, por exemplo, vou pegar aqui agora um objeto que o meu password ele vai ter ó, o empty text, tá? Para fazer a substituição. Eu simplesmente venho aqui e coloco ó, hardcore translate, certo? Só venho faço isso. A mesma coisa aqui, tá? Ó, eu tenho aqui ó, e-mail de usuário, certo? Ó, eu vou vir aqui translate, tá certo? Faço apenas isso. Aí vamos agora fazer algo mais, ó. Vamos agora habilitar o meinform, certo? Ó. Então aqui no meinform nós vamos ter nossos objetos que são passíveis de tradução. Então, por exemplo, no meu dashboard aqui, ó, eu tenho aqui vendas, certo? Ó. Então, em vendas, eu venho aqui no hint e hardcore translate, certo? Ó. Então, faço isso, tá, gente? E aí eu vou agora ó, compilar novamente a aplicação, já que eu alterei o hint de algumas propriedades. Ok, ó. Continua aqui sem tradução, porque eu não ainda configurei os itens. Vou editar, ó, certo? Ó, vou editar, ok? Ó, e aí já apareceram para mim ó, as novas propriedades, tá certo? Que foram definidas, ok? Então eu vou ter agora aqui ó, mais opções para traduzir, ok? Então ó, vou botar aqui, eu vou selecionar aqui o senha de acesso ó, e vou colocar aqui ó, contrassenha, tá certo? Vou salvar. E-mail de usuário, eu acho que deve ser correio ou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Espanhol.
correio eletrônico do usuário. Ok? E aqui, ó, como eu estava em tempo de execução em que o meu e-mail estava lá definido, gente, certo? Ele acabou pegando a propriedade text. Nesse caso aqui, ó, eu não quero trabalhar com ela, eu não vou traduzi-la, tá certo? Então, mantém isso daqui sem tradução, tá ok? Então, ó, só me interessa o empty text e só me interessou aqui o caption, tá? Ó, então, ajustamos aqui para espanhol. Vamos ajustar agora aqui, ó, para o inglês. Password, salva. User email, salvei, ó. Então, defini, ó, mais dois itens. Óbvio que para o PTBR deixa como está, né? Não precisa a gente mexer nisso daqui, tá? Então, ó, salvei e vamos reiniciar. Então, ó, já está aqui com o meu empty text, ó, já está traduzido também, tá certo? Eu só esqueci de uma coisa. A gente não traduziu o me-informe. Como a gente criou agora mais uma opção aqui, a lista de formulários passíveis de tradução também, ó, aumentou. Que a gente colocou lá, ó, o Lab Dash Green. Tá, ó. Então, em espanhol, vendas. Nós vamos ver aqui, ó, seriam ventas. Espero que esteja correto aí o Google Tradutor. Aí vamos para inglês, me-informe, certo? Aí eu tenho vendas, sales e pronto, né? Português eu não preciso mexer, tá? Ó, salvei, reiniciei, estou em espanhol e aqui, ó, ventas. Vamos alterar para o inglês. Vamos reiniciar, né? Vamos logar de novo, ó, sales, tá? Para finalizar, gente, nós vamos ver agora mais uma aplicação da tradução, tá? Ó, que ajuda a gente bastante, tá? No que seria? Nós temos aqui, ó, em Others, no menu Others, nós temos o suporte. E aí tem aqui, ó, o Open Ticket, tá certo? Que seria o quê? Abrir um ticket, tá? Ó, eu vou clicar aqui no Open Ticket, ó, não vai acontecer nada, tá? Agora, eu vou substituir, certo? Ó, nós vamos substituir isso aqui para o português. Vamos voltar aqui no outro, ó, suporte, ó, abrir chamada, certo? Ó, não executou, tá? Então, ó, por quê? A gente vai ter que definir, tá, gente? Dentro do nosso recurso de tradução, a gente vai ter que substituir, tá, ó, a palavra por algo que seja traduzido. Por quê? O menu dinâmico do Hardcore ele vai chamar todas as nossas telas aqui sem a gente precisar criticar opção por opção. Isso aqui já é uma coisa que ajuda a gente muito no desenvolvimento de formulários. Mas eu criei no Hardcore opções aqui no menu em que não estejam relacionadas a um formulário propriamente dito, que é o caso do abrir chamado. O abrir chamado ele vai abrir um link aqui para mim para abrir um outro site, tá certo? Então ele não está vinculado à tela. Então eu preciso criticar pelo título dele, que é uma coisa comum de muitos aí projetos, às vezes, criticar o nome explícito, né, de uma opção. Tá? Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? Na verdade, em português, até estou lembrando aqui que eu estava fazendo o teste, tá, gente? Falhou porque eu tinha deixado aqui abrir ticket, tá? Então, ó, deixa eu só ajustar isso daqui. Isso aqui seria a forma padrão, tá, gente? Abrir chamado, tá? Aí ele realmente reconheceria, me perdoe, tá? Mas o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou comentar isso e eu vou habilitar a linha de cima. Então, o que é que eu criei? Tá, gente? Em versões anteriores do Hardcore, eu tinha criado uma lista de constantes, tá certo? E a constante eu não consigo alterá-la em tempo de execução. Então, resolvi transformar as constantes em globais, tá? Então, essa foi a solução que eu achei mais simples, mais prática e
amigável para que eu indique que essa variável aqui está relacionada a um menu. O menu que está relacionado é o menu Others, certo? E o que está relacionado é o Open Ticket, ok? Então, ao fazer essa referência dentro aqui do Hardcore, ó, eu não preciso me preocupar com nada, tá? Eu vou aqui, ó, compilar aqui o projeto. E vou vir em outros, suporte, abrir chamado. Abrir o chamado aqui normal, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Vou alterar o meu idioma. Vou vir para inglês. Vou acessar Others, Suporte, Open Ticket. E ele reconheceu da mesma forma a opção, tá certo? Então eu posso fazer isso em quantos idiomas eu precisar, tá? Então ficou muito mais simples, tá certo? A gente poder referenciar uma string dessa maneira. E aí nós vamos poder fazer isso com qualquer string, tá, gente? Por exemplo, eu posso abrir aqui, ó, uma opção qualquer, certo? Ó, eu vou aqui tentar deletar um registro, tá? Ó, confirme, ó, deletion of current record. Já veio em inglês, tá certo? Se eu, ó, trocar meu idioma, tá? Ó, vou botar aqui em espanhol e abrir a mesma tela, tá certo? Ó, e tentar deletar, ó, confirmar a eliminação de registro, né? Desculpa aí o espanhol aí, tá, gente? Então, ó, o Hardcore, gente, está evoluindo, tá? Cada vez mais. A cada mês a gente vem trazendo uma média de 2 atualizações. Essas atualizações sempre nos trazem correções, óbvio, tá certo? Ó, mas também eu tenho sempre me esforçado para trazer melhorias, tá? Para o nosso projeto, tá? Então, na próxima versão 154, tá? Devo estar liberando, tá? Ó, a URC Translate, tá? Juntamente com muitas outras novidades, ok? Obrigado a todos, gente, e até a próxima.